Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela Inácio, sou aluna aqui de graduação da UFABC, faço bacharel de Ciência e Tecnologia com especialização em Física e é o segundo ano que eu participo do projeto de extensão Ensino de Astronomia na ABC e vou dar continuidade com vocês às aulas de objetos compactos, né? Essa aqui seria a parte 3, que a gente vai falar bastante sobre buracos negros. Bom, para a gente começar a nossa aula, eu coloquei aqui uma frase do Stephen Hawking, nada mais, nada menos do que Stephen Hawking, um importantíssimo cientista quando a gente fala sobre buracos negros. Ele estudou boa parte da vida dele esses corpos misteriosos do espaço. Então, a frase diz o seguinte: dizem que às vezes a realidade é mais estranha do que a ficção. Em nenhum lugar isso é mais verdade que nos buracos negros. Mas beleza, quando é que foi que surgiu a primeira ideia de um buraco negro na história? Quem foi a primeira pessoa, até onde a gente sabe, né, até onde tem os registros, que teve essa ideia desses corpos que hoje nós chamamos de buracos negros? Bom, o que a gente tem registro foi o John Mitchell, ele que teve essa primeira ideia acerca de buracos negros. E foi em 1783 que ele publicou um artigo que chama Transações Filosóficas da Sociedade Real de Londres, onde ele coloca o seguinte postulado: uma estrela com massa suficientemente compacta poderia ter um campo gravitacional tão forte que a luz não poderia escapar. Qualquer luz emitida pela superfície da estrela seria puxada de volta por uma atração gravitacional antes que conseguisse se afastar. Lembra alguma coisa para vocês? Lembra da definição de alguma coisa? Pois é, ele colocou nesse postulado basicamente a definição que a gente tem hoje de um buraco negro. O mais interessante é que o Mitchell surgiu com essa teoria totalmente embasada na física newtoniana com a mecânica clássica. Então, a relatividade geral do Einstein, por exemplo, que é uma das teorias mais importantes quando a gente estuda os buracos negros, ela foi desenvolvida só em 1915, né? Foi publicada só em 1915. E em 1783, John Mitchell já tinha essa ideia de buraco negro. E ele chamou de estrela negra, né? Ele não chamou de buraco negro a primeiro momento. Bom, com base nessas ideias do Mitchell, a gente tem um outro pensador aqui, um outro cientista que aparece também defendendo essa ideia de buraco negro, que é o Pierre Simon Laplace, né? Que a gente conhece só como Laplace. Ele publicou em 1796 um livro que ele compartilha também acreditar a possibilidade de existência desses corpos. Então, ele vai lá e defende o que o Mitchell tinha dito nesse artigo. Só para cunho de contexto, Laplace já era um cientista que estava envolvido nas questões de astronomia. A gente viu em algumas aulas passadas, se eu não me engano, foram nas aulas de galáxia que ele apareceu também. Ele foi uma das primeiras pessoas a olhar para as nebulosas e pensar que aquilo talvez não fossem só nebulosas, e sim outras galáxias, né? Outras via-lácteas, como diziam. Então, ele já tinha alguns pensamentos que eram fora da caixinha, digamos assim. E, enfim, tanto a ideia do Laplace quanto a ideia do Mitchell, infelizmente, elas foram vistas muito à frente do seu tempo. Hoje a gente tem essa percepção, mas no momento as pessoas não deram muita credibilidade, até porque não se tinha dado o suficiente para comprovar isso, né? Não tinha observações, enfim, eram apenas suposições, teorias que foram vistas principalmente até como loucura, né? Como assim uma estrela ela vai ter um campo gravitacional tão forte assim, né? Ela vai colapsar com a própria gravidade e no fim vai se tornar um corpo com um campo gravitacional tão forte que nem a luz pode escapar. Então, era uma ideia que era vista como loucura, não era muito palpável, principalmente porque a física que estava em vigor era a física do Newton, né? A mecânica clássica, aquela ideia que a luz era um corpúsculo. Hoje a gente sabe que a gente tem a dualidade onda-partícula. Enfim, era uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, dá para entender o porquê eles não levaram tanta credibilidade na época. E foi até um pouquinho difícil continuar com essas ideias. No entanto, a relatividade geral só vai surgir em 1915, né, com Einstein. Enfim.
Bom, então continuando da onde vocês pararam lá na última aula de objetos compactos, a gente vai falar então do buraco negro de Schwarzschild, que foi um primeiro modelo de buraco negro que surgiu. O Karl Schwarzschild, ele consegue chegar a uma solução de uma das equações de campo do Einstein que vão descrever o comportamento do que a gente vai acreditar que seja um buraco negro. Isso foi logo após a publicação da teoria da relatividade em 1915. Essa solução do Schwarzschild também descreve o campo gravitacional externo do corpo. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente falou sobre relatividade geral, restrita, enfim, tudo mais, a gente já tem a noção de que qualquer corpo no espaço, ele tem uma certa deformação no espaço-tempo, como está aqui na imagem, que ilustra bem isso. Então, essa solução do Schwarzschild também vai descrever esse campo gravitacional externo a qualquer corpo que esteja no espaço-tempo. Então, por meio dessa solução que o Schwarzschild chega, ele vai descrever então o modelo de buraco negro dele, né? A gente tem hoje como modelo mais simples de buraco negro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o modelo de buraco negro do Kerr, que é um pouco mais complexo, mas esse daqui é o mais simples, porque ele não tem rotação, não tem carga elétrica e nem momento angular, né, que está intrinsecamente ligando com a rotação. Então, em até alguns lugares, em vez de estar buraco negro de Schwarzschild, vai estar buraco negro estático. Justamente porque um dos principais diferenciais, quando Schwarzschild foi teorizar o buraco negro, é que ele não tinha rotação, ele era estático. Então, nessa imagem a gente consegue ver como seria o buraco negro segundo essa solução que o Kerr chegou. Então, a gente tem aqui no centro a singularidade, temos o horizonte de eventos e, por fim, a esfera de fótons, tá? Um pouquinho mais pra frente na aula a gente vai ver o que é cada parte do buraco negro, a gente vai ver a anatomia do buraco negro, então fiquem tranquilos que a gente vai ver bonitinho. Então, beleza, né? Então, por meio da resolução da equação de campo de Einstein, a gente vai ter também o que a gente conhece como raio de Schwarzschild, dentro de toda essa teoria do buraco negro de Schwarzschild que a gente está vendo aqui. A gente vai ter então essa equação aqui, que o raio de Schwarzschild é igual a 2 vezes constante gravitacional vezes a massa do objeto que está sendo estudado, dividido pela constante da velocidade da luz ao quadrado. É interessante que a gente pode usar, coloquei aqui essa nota, que a gente pode usar esses termos aqui, 2g sobre c ao quadrado, como uma constante, e por meio disso a gente consegue concluir que o raio ele vai depender da massa do objeto, o que faz muito sentido. Porque a gente sabe que para uma estrela, quando ela morrer, virar um buraco negro estelar, no caso, né? Ela precisa ter uma massa específica. Não adianta ela ter a massa do Sol, por exemplo, que no fim da morte dela ela não vai virar um buraco negro. Ela tem que ser muito, muito, muito mais massiva, né? Para no fim ela ter massa suficiente para quando ela colapsar se transformar num buraco negro. Certo? Então, por meio disso, a gente tem que um objeto menor que o raio de Schwarzschild, ele descreve o que seria um buraco negro. Então, o raio de Schwarzschild foi muito importante também para essa teoria que o Carl descreveu por meio das equações do Einstein. Antes de a gente passar aqui para uma próxima figura, queria só comentar com vocês que o Einstein ele recebia correspondências do Schwarzschild, na verdade os dois trocavam correspondência. Então, logo que o Schwarzschild conseguiu fazer essa solução da equação de Einstein, ele mostrou para o Einstein, mostrou os cálculos, falou, olha o que eu cheguei aqui. E aí o Einstein achou, por um lado, genial a solução que ele tinha chego, mas, por outro lado, ele era muito descrente da existência de buracos negros. Ele até chegou a escrever um artigo mais pra frente falando que considerava impossível um corpo, né, tal, uma estrela, colapsar com a própria gravidade, para o Einstein isso era inconcebível. Então,
Até o fim da sua vida, o Einstein não acreditava na existência de buracos negros, e é um tanto irônico porque a teoria dele, né, a teoria da relatividade geral, é a principal base quando a gente vai estudar buracos negros, né? No entanto, sempre que aparece alguma notícia sobre buracos negros, ou quando teve a detecção das ondas gravitacionais, que foram frutos de buracos negros, sempre o pessoal posta, ah, Einstein estava certo. Justamente porque eram fenômenos que a relatividade geral descrevia, mas não necessariamente que o Einstein acreditava ser verdade. Enfim, temos aqui outra figura, que é o John Wheeler. Ele vai continuar esse trabalho sobre os buracos negros, porque ele acabou caindo meio que em esquecimento, né? Teve poucos trabalhos envolvendo buracos negros e até mesmo a relatividade. Porque, bom, a gente viu lá que a primeira ideia de buraco negro foi em 1700. E a relatividade geral, 1915. E mesmo com a relatividade geral, todas as ideias, não só sobre buracos negros, mas a nova ideia sobre gravidade, todas as outras coisas eram muito novas e a academia científica ainda estava em processo de adaptação e de aceitação. Havia muita resistência sobre isso. Então, poucas pessoas, propriamente dito, iam atrás de estudar e fazer trabalhos em cima da teoria da relatividade na época. O John Wheeler, ele foi uma dessas pessoas. Inclusive, ele lecionava, ele dava aulas sobre a relatividade geral do Einstein. Então, ele foi inspirado também pelos trabalhos do Robert Oppenheimer, que era sobre colapsos de estrelas massivas. Ele também vai ser inspirado com os trabalhos da relatividade geral e de buracos negros, algumas ideias que se tinha até o momento. Só por curiosidade, o Oppenheimer, ele foi um dos participantes do Projeto Manhattan, que teve na Segunda Guerra Mundial, né, da bomba atômica. Então, Oppenheimer ele estava também envolvido nessas pesquisas de fusão e fissão nuclear, e também sobre colapsos de estrelas. Então, por meio desses trabalhos, o John Wheeler começou a estudar mais, e ele é até considerado o herói da história dos buracos negros, porque ele realmente reviveu esse assunto que estava um pouco esquecido na academia. Junto a isso, ele teve algumas previsões com o Roger Penrose, que é um outro cientista, sobre algumas características de buracos negros que hoje a gente tem como verdade. Um exemplo dessas características era a geração de ondas gravitacionais. Eles acreditavam que quando uma estrela estava entrando em colapso com a sua própria gravidade, né, no fim da vida dela, a rotação geraria ondas gravitacionais. Então, a gente sabe que hoje isso acontece. Então, essa foi alguma das características que eles conseguiram prever na época. E a questão da rotação também, que é ao contrário do que a gente tinha até o momento, que era o buraco negro de Schwarzschild, que era um buraco negro estático. Aqui eles já falavam que a estrela ela rotacionava, colapsava, e isso daria uma primeira ideia de que talvez os buracos negros também continuassem rotacionando e não fossem estáticos, como se pensava até o momento. Enfim, e em 1967 ele também dá o cunho de buraco negro, que até então era tido como estrela negra. Wheeler que dá esse nome para este corpo. Bom, a gente teve então um pouquinho da contextualização histórica, como que foram as primeiras ideias sobre buracos negros, os primeiros estudos. Então vamos entrar na anatomia do buraco negro, né? Como que é um buraco negro, quais são as suas partes, quais são as características de cada parte do buraco negro. Então eu gosto bastante dessa imagem aqui, que dá para ver bem qual que é cada região. Então a gente tem a singularidade, que seria o meio do buraco negro, digamos assim. Temos o horizonte de eventos, essa bordinha, a esfera de fótons, os jatos relativísticos, o disco de acreção e a mais interna órbita habitável aqui. Então, a gente vai ver cada um desses tópicos aqui na aula. Bom, primeiramente, a singularidade.
A singularidade seria o pontinho lá embaixo do buraco negro, né? Seria o ponto em que a matéria colapsou e possui uma densidade infinita. A gente usa a palavra singularidade para descrever outras coisas também. A gente tem a singularidade aqui no buraco negro, mas também dá para relacionar quando a gente fala de Big Bang. Quando a gente fala de Big Bang, a gente diz que no começo tinha uma pequena singularidade, então é um ponto que acabou expandindo e aí isso foi o Big Bang. Então, a singularidade nada mais é do que um ponto ali condensado no espaço. Na singularidade também é onde vai toda a matéria que o buraco vai atrair durante a sua vida. A gente acredita que está concentrado tudo lá na singularidade. E também a gente acredita que na singularidade todas as leis da física que a gente conhece hoje em dia lá deixaria de funcionar, né? Então, tudo que a gente conhece hoje sobre física, a gente esquece na singularidade, é tudo diferente. E não tem como a gente saber, né? Porque a gente teria que ir lá e experimentar. E, enfim, por vários motivos, isso não é possível, né? Por enquanto. Bom, o horizonte de eventos é uma parte muito importante, relevante do buraco negro. O termo horizonte de eventos foi cunhado pelo Wolfgang Rindler por meio de uma analogia. Ele fez a analogia de que uma estrela colapsando ela continua a existir mesmo que o seu raio ou o seu tamanho seja menor que o seu horizonte de eventos. Então, a analogia que ele fez foi que se isso acontece, dá para relacionar com o Sol, que o Sol todo dia se põe no horizonte, e por mais que a gente veja ele se pondo, ele ainda existe. Então, por meio dessa analogia, ele determinou que o nome dessa região seria horizonte de eventos. O horizonte de eventos tem também como característica uma superfície esférica com o raio de Schwarzschild, que a gente viu. E, além disso, o redshift, o blueshift e a dilatação do tempo gravitacionais são infinitos. A gente vai ver um pouquinho mais disso um pouco mais à frente. Então, gente, assim, resumidamente, o horizonte de eventos é o limite do buraco negro. É aquela região de que se um corpo ultrapassa, ele não consegue voltar. Se passa do horizonte de eventos, né, se chega no horizonte de eventos, a gravidade já é forte o suficiente para atrair totalmente o corpo até a singularidade. Não tem mais volta. Bom, a gente tem também a esfera de fótons, que ela produz aquele anel brilhante que geralmente a gente acaba vendo nas fotos que são capturadas de buracos negros, né? Bom, até então temos duas fotos. Muito do que a gente vê ali é parte da esfera de fótons. Bom, a esfera de fótons nada mais é do que fótons que são emitidos próximos dos buracos negros, e boa parte dos fótons eles acabam orbitando o buraco negro, né? Então eles vão viajar em órbita em virtude da alta gravidade. Só que certamente não são todos os fótons, né? Lembrando que os fótons são partículas que compõem a luz, certo? Então não são todos os fótons que vão ficar orbitando o buraco negro. Tem várias possibilidades, como a gente pode ver aqui nessa imagem, temos vários fótons sendo emitidos. Então, vai ter fótons que vai vir direto aqui para a singularidade do buraco negro. Alguns vão dar uma voltinha, vão parar na singularidade. Outros vão entrar em órbita. Aqui, ó, essa parte azul é um exemplo de um fóton que entrou em órbita. Pode ser que um entre em órbita, depois consiga uma velocidade de escape e saia da órbita, e outros podem passar reto. Então, tem várias possibilidades desses caminhos que os fótons podem fazer próximos de buracos negros. Um exemplo muito legal desse funcionamento, né, da esfera de fótons, o porquê disso acontece, é quando a gente pega uma folha sulfite. Eu vou colocar um vídeo aqui para ilustrar para vocês. A gente pega uma folha sulfite, a folha sulfite está reta na mesa, a gente joga uma bolinha num trajeto retilíneo. A bolinha vai reta. Agora, se a gente faz uma pequena curva na pontinha da folha e joga essa bolinha, a gente já vai ver que o trajeto que essa bolinha vai fazer já é um pouco mais curvado. Então, isso seria o efeito da gravidade do buraco negro em virtude aos fótons que são emitidos próximos a ele.
Bom, dito isso, temos aqui agora os jatos relativísticos. Eles têm esse nome porque eles demonstram alguns efeitos da relatividade especial, da relatividade restrita que a gente viu na aula passada. Os jatos relativísticos, eles são produzidos pela digestão de estrelas, gases, poeiras, tudo que o buraco negro consome durante a vida dele. Os comprimentos que esses jatos relativísticos podem atingir são milhares de anos-luz e alguns conseguem viajar quase à velocidade da luz. Teve uma notícia que eu vi, vou colocar aqui para vocês, se quiserem ver mais a fundo, acessar e tal, que foi detectado já um jato relativístico que viajava a 99% da velocidade da luz. Porque a gente bem sabe que esse 1% a gente nunca vai conseguir alcançar. Mas só para ter ideia, é uma velocidade muito alta. Bom, aqui como exemplo, eu coloquei a emissão de um jato relativístico que foi detectado pelo telescópio Hubble. Certo, no buraco negro a gente também tem o disco de acreção, que é um disco de gás e poeiras superaquecidos. Esses discos de acreção Esse disco de acreção produz radiação eletromagnética, então raio-x, óptico, infravermelho e rádio, que são muito importantes porque eles ajudam a gente a detectar os buracos negros, né, por meio dessa radiação. Com telescópios, radiotelescópios, a gente consegue fazer a detecção desses corpos. Além disso, os discos de acreção eles podem produzir jatos relativísticos. Então, parte dos materiais, gases, enfim, que entram no campo do buraco negro, eles podem cruzar horizontes de eventos, eles podem escapar ou produzir jatos relativísticos. Isso é totalmente aleatório. No entanto, não são todos os discos de acreção que produzem jatos relativísticos. Depende muito da energia ali do sistema do buraco negro. Também dá para ver aqui nesse GIF, né, um exemplo, que o disco de acreção ele sempre está em rotação, porque todo o material ali, todos os gases, eles são convertidos de uma energia potencial para uma energia cinética. Então, isso implica num movimento constante de rotação. Bom, por último, a gente tem a mais interna órbita habitável, que é a borda interna de um disco de acreção e é o último lugar que o material pode seguramente orbitar, né? Antes de ele passar para o horizonte de eventos. Então, sem o risco de acabar no ponto onde não há volta, horizonte de eventos. Então, até esse lugar, o corpo ainda pode ficar seguro sem ser totalmente atraído. A gente tem como base que uma partícula ela mergulhará no buraco negro se o raio da sua órbita for menor que o da mais interna órbita habitável. Então, se ele for maior, ele consegue continuar nessa região. Se for menor, ele muito provavelmente vai ser totalmente atraído para o buraco negro. Então, aqui na imagem a gente tem o buraco negro aqui no centro, a gente tem a ergosfera, que a gente já vai comentar, que é uma outra parte do buraco negro, só que ele tá no modelo do Kerr, não tá no modelo do Schwarzschild. Então, eu ainda vou comentar com vocês. E aqui seria a mais interna órbita habitável, né? Que em inglês a sigla fica dessa maneira. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente tem esse outro modelo de buraco negro, que é o modelo buraco negro do Kerr, né? Do Roy Patrick Kerr, que foi proposto em 1963, que também surgiu em uma das resoluções das equações de campo do Einstein. Bom, como eu já tinha dado um pequeno spoiler, o modelo do Kerr, o principal diferencial do modelo do Schwarzschild que a gente tinha até o momento, é que aqui a gente tem um buraco negro em rotação. A lógica do Kerr foi que se a estrela, quando está colapsando, ela já tem uma rotação por conta da gravidade, ele conseguiu imaginar que por meio da conservação do momento angular, esse corpo ainda continuaria rotacionando, mesmo após o colapso. Então, com isso, ele conseguiu chegar, por meio dessa lógica, ele conseguiu chegar nessa conclusão de que os buracos negros, sim, têm uma rotação. E, além disso, ele teria também uma região que a gente chama de
ergosfera, que vai rodear o horizonte de eventos, como a gente pode ver aqui, e faz com que tudo gire no sentido do buraco negro. Então, se uma estrela chegar aqui na ergosfera, ela vai começar a orbitar o buraco negro, né? Então, girando sempre no mesmo sentido do buraco negro. Então, aqui na ergosfera, diferente do horizonte de eventos, o corpo ainda consegue escapar, só que ele não consegue ficar parado. Então a gente já sabe que o buraco negro, sendo um corpo extremamente massivo, ele tem uma deformação no espaço-tempo gigantesca. E como a gente já viu, só revisando a relatividade, que essa deformação no espaço-tempo nada mais é do que a gravidade. Então, quanto maior for essa deformação, maior vai ser o campo gravitacional, maior vai ser a força de atração, maior vai ser a gravidade. Então, o buraco negro, sendo um corpo muito massivo, muito denso, o campo gravitacional dele também ele é muito intenso, muito grande. Então, perto de um buraco negro, isso serve para qualquer objeto, mas perto do buraco negro, por ele ter um campo gravitacional muito mais intenso, alguns efeitos são mais perceptíveis. E um deles é quando um objeto se aproxima do buraco negro, né? Então, um relógio se aproxima do buraco negro, o tempo nesse relógio vai passar muito mais devagar do que se ele estivesse distante desse buraco negro, se ele estivesse fora dessa atração gravitacional. Tem um exemplo no filme Interestelar, que quem não assistiu ainda, recomendo. Não vou dar spoiler, mas no filme tem um exemplo claro disso, que os astronautas eles passam bem perto de um buraco negro e esse efeito é bem perceptível no filme. Um exemplo que está um pouco mais presente no nosso cotidiano são de satélites. Então, a gente tem que os relógios que estão em satélites que estão orbitando a Terra, o tempo lá passa muito mais rápido do que o relógio aqui na Terra. Justamente porque os que estão orbitando a Terra estão sob uma influência gravitacional muito menor do que um relógio que está aqui na Terra, que a gravidade é muito mais intensa, está mais perto, né? Está na Terra. Enfim, então a gente tem essa relação de que quanto mais próximo o objeto está desse campo gravitacional, o tempo, por conta dessa deformação no espaço-tempo, o tempo vai passar mais devagar. E quanto mais distante, mais rápido o tempo passa, né? Então, aí está a famosa frase, né? O tempo é relativo, justamente por conta dessa deformação no espaço e tempo. Além disso, a gente também tem o redshift e o blueshift gravitacional, né? A gente já viu esses termos aqui, o efeito Doppler para a luz, por exemplo. Então, só relembrando, redshift, a gente fala do afastamento para o vermelho, blueshift, aproximação para o azul. O que acontece é que quando um corpo ele chega perto, está se afastando do buraco negro, ele tende a ter a sua coloração, né, a afastar para o vermelho. Então, as ondas são afastadas para o vermelho. A gente vê aqui na imagem que o objeto está vindo aqui. Quando ele está bem perto do buraco negro, o comprimento de onda ele fica menor, a frequência maior, a coloração azulada. Quando ele começa a se afastar, o comprimento de onda ele vem para o vermelho, ele fica um comprimento de onda maior e uma frequência menor, certo? E a gente consegue ver esse efeito aqui do blue shift e também o do tempo nesse exemplo aqui. Peraí. Certo. Ó. Eu tenho aqui então buraco negro, horizonte de eventos, tenho dois reloginhos aqui. Estão marcando o mesmo tempo, 1 minuto agora. Só que esse foguetinho aqui, né, ele vai começar a se aproximar de um buraco negro. No momento que ele começa a se aproximar do buraco negro, a gente já vai conseguir perceber que o tempo vai começar a passar mais devagar. Então, ó, aqui já tá, o que continua normal já tá 1 minuto e 37, ele ainda tá 1 minuto e 26. E também a gente já vai ver que ele fica com uma coloração mais avermelhada, porque ele tá se afastando da gente, né, que somos os observadores. Então,
ocorre justamente o redshift, o afastamento para o vermelho. Então, aqui, ó, o relógio de fora já marcou 2 minutos e ali estava 1 minuto e meio ainda. Então, é exatamente esse um dos efeitos que essa deformação do espaço-tempo do buraco negro pode causar. Bom, visto tudo isso, a gente chega então na questão de como que a gente detecta os buracos negros. Bom, tem algumas maneiras de detectar os buracos negros e eu vou citar alguma delas aqui. Uma delas é a observação dos objetos próximos ao suposto buraco negro, né? Já que os buracos negros, como a gente já sabe bem, têm uma enorme gravidade, né? Uma grande influência gravitacional. Esse método geralmente é observado em sistemas binários, então geralmente se observa uma estrela orbitando algo que a gente não consegue ver e dependendo da influência gravitacional, da massa daquele corpo, quando a gente observa, a gente pode deduzir que talvez seja um buraco negro. Outro método são as ondas gravitacionais, como eu já disse, ele já era, de certa maneira, previsto na relatividade. A primeira detecção de onda gravitacional foi em 2015, a gente vai falar dessa detecção aqui nessa aula. Mas hoje em dia a gente tem mais de 100 detecções de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são vibrações que a gente tem no espaço-tempo, muitas vezes por um colapso, por colisões, enfim. Como buracos negros são corpos muito massivos e estão em movimento, eles acabam também gerando essas ondas gravitacionais. A gente tem as lentes gravitacionais, que é um fenômeno de que quando um corpo ele está perto, ele está sob a influência do do campo gravitacional de um corpo bem massivo, a luz desse corpo acaba sendo defletida e a gente tem esse efeito de lente gravitacional, que é o que a gente consegue ver nessa animação aqui. Então isso aqui é como se fosse uma galáxia, ela vai passar perto do que a gente tem aqui como um buraco negro, e aí a gente consegue ter esse efeito, essa lente gravitacional. Isso ajuda bastante também a gente detectar os buracos negros. E, por fim, as emissões de raio-x pelo aquecimento do disco de acreção, que a gente viu lá, que também facilita bastante quando a gente usa os telescópios e radiotelescópios para a detecção desses objetos. Bom, a primeira detecção de onda gravitacional foi pelo LIGO, que é o maior observatório de ondas gravitacionais que a gente tem, e também é o principal centro de pesquisa e principalmente experimentos científicos. Essa imagem aqui mostra como que o LIGO é estruturado. Essas duas partes aqui são dois grandes interferômetros. E o funcionamento do LIGO foi inspirado bastante, né? Foi baseado, na verdade, no interferômetro de Michelson e Morley. Aí eu coloquei aqui o esqueminha do interferômetro, né? Como que funciona. O que acontece é que vai sair uma fonte de luz daqui, ela vai primeiro encontrar nesse espelho semi-transparente. Então, por ele ser um espelho semi-transparente, parte dos raios vão atravessar, bater no espelho 2, e outra parte vai simplesmente refletir para o espelho 1 e depois também para o anteparo. Então, quando esses feixes de luz também refletem no espelho 2, eles voltam aqui e também voltam para o anteparo. Então, todo esse esquema, né, que é muito importante ter esse espelho semi-transparente para que isso seja possível, acontece uma recombinação desses feixes luminosos, que são concentrados aqui nesse anteparo. E isso vai conseguir ser produzido, e assim, dessa maneira, a gente produz um padrão de interferência. Então, resumidamente, a gente vai ter aqui a divisão de um mesmo feixe de luz em outros caminhos, né? Não vai ser um caminho unilateral. Ele vai refletir de volta,
vai recombinar e formar um padrão de interferência. E esse padrão de interferência ele é muito importante para a gente conseguir medir comprimentos de ondas com maiores precisões. Então, bem por cima mesmo, esse aqui é o mecanismo do interferômetro e é justamente essa base que o LIGO aplica aqui para as observações, né? Para as detecções de ondas gravitacionais, por exemplo. Bom, dito isso, voltando, né, então, para a primeira detecção de ondas gravitacionais, que foi em setembro de 2015. Essas ondas gravitacionais elas foram provenientes da fusão de dois buracos negros de massa estelar. E essa fusão ocorreu há 1,3 bilhões de anos atrás. A gente só conseguiu detectar, né, essa informação só chegou até a gente em 2015. Essa detecção foi muito importante, não só por comprovar a existência de ondas gravitacionais que já era prevista na relatividade, mas também porque ajudou a comprovar a existência de buracos negros estelares, que até então era algo ainda meio nebuloso, né? Não era algo que a gente tinha, de certa maneira, como comprovar. Bom, eu vou colocar aqui uma simulação, então, do que foi essa fusão desses dois buracos negros, né? Eles se fundiram, fizeram o que a gente chama de dança cósmica, né? Eles ficam se atraindo mutuamente até se fundirem totalmente e se transformarem num buraco negro muito, muito maior. É interessante também que as ondas gravitacionais que foram detectadas são equivalentes a 3 massas solares. Então, foram 3 massas solares convertidas em ondas gravitacionais. Bom, a gente já viu a estrutura dos buracos negros, alguns tipos de buracos negros na classificação, o de Schwarzschild, de Kerr. Vimos também algumas formas de detectar os buracos negros. Então, a gente vai ver os tipos de formações de buracos negros, porque os buracos negros eles podem ser formados de diversas maneiras, né? Então, a gente tem os buracos negros estelares, supermassivos, primordiais e de massa intermediária. A gente vai ver cada um deles aqui na aula. Bom, primeiramente os buracos negros estelares, eles são os mais famosos, são os que a gente mais comenta e, de certa maneira, talvez os mais comuns, junto com os supermassivos. Eles são originados a partir de estrelas de alta massa. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de estrelas, a gente sabe que todas as estrelas fazem o processo de fusão nuclear, que é basicamente a forma que elas produzem combustível para continuar vivendo. Só que esse combustível, em algum momento, ele acaba. Então, por exemplo, a gente sabe que o nosso Sol, né, que faz essa fusão nuclear, ele vai conseguir fazer essa fusão até no máximo o hélio. Ele não tem energia suficiente para passar para o próximo elemento, que seria o carbono. Da mesma maneira, outras estrelas também têm um limite. Vai chegar um momento que elas não vão conseguir mais fundir elementos cada vez mais energéticos que requerem mais energia. Então, o seu combustível vai esgotar, dizendo assim. Então, nesse momento, a massa ela vai ser condensada até o único ponto, que seria a singularidade, e ocorreria então o colapso com a sua própria gravidade. A estrela ela colapsa nesse instante de morte dela. Geralmente a gente tem o estágio gigante, supergigante e supernova, né? Como a gente está aqui. Então a gente tem uma estrela massiva, ela se torna uma supergigante vermelha e também passa pelo processo de supernova. E dependendo da massa, ela pode virar um buraco negro ou uma estrela de nêutron. Se tiver mais massa, buraco negro. Se tiver um pouquinho menos, uma estrela de nêutron. Dependendo, tem casos, não são todos,
mas tem casos que a estrela de nêutron pode continuar ainda colapsando e se transformar num buraco negro, mas são casos um pouquinho mais específicos. Além disso, os buracos negros estelares eles também são mais comumente encontrados em sistemas binários, né? Então, que são duas estrelas. E isso está totalmente ligado com quando a gente falou de detecção de buracos negros, né? Que é muito mais fácil ser encontrado em sistemas binários. Justamente porque a gente tem um corpo, a gente tem dois corpos que estão muito próximos. Então, se daquelas estrelas virarem posteriormente um buraco negro, a gente vai ter uma estrela ali muito perto que vai sentir esse efeito. Então, vai ser muito mais fácil da gente detectar. E geralmente é mais comum. No entanto, a gente tem aqui um exemplo de buraco negro estelar, que é o Cygnus X1, que é o exemplo de um buraco negro estelar que está num sistema binário também. As primeiras observações do Cygnus foi feita durante 1960, 1970, mais ou menos. E ele foi o primeiro buraco negro identificado. Como eu disse aqui, ele pertence a um sistema binário de alta massa e também emissor de raio-x, o que facilita também a detecção dele. E tem cerca de 8,7 vezes a massa do Sol. Por meio desse sistema binário, não só o efeito desse corpo próximo a ele foi uma pista para a gente detectar ele, mas como também a observação de desaparecimento de matéria próxima. Então, por mais que a gente não consiga ver o buraco negro, ele deixa muitos efeitos, muitos vestígios, digamos assim, para a gente conseguir identificar. Bom, a gente tem os buracos negros supermassivos também. Eles são encontrados no centro de galáxias. Então, no centro da nossa Via Láctea, a gente tem um buraco negro. Eles têm massas que variam de milhões a bilhões de massas solares, gigantescos. E a gente teoriza que a formação desses buracos negros supermassivos são provenientes de colapsos gravitacionais de nuvens de gás ou de aglomerados de milhões de estrelas. Além disso, eles emitem radiação e eles podem ou não emitir jatos relativísticos a partir do disco de acreção. E também eles podem ou não formar quasares, que a gente vai ver no próximo slide, que o quasar ele é um caso específico de um buraco negro supermassivo, né? O quasar ele viria do buraco negro supermassivo. Então eu coloquei aqui um exemplo, né, uma concepção ativa de buracos negros supermassivos em estado de atividade, que eles estariam constantemente formando quasares e agitando esses jatos relativísticos. Bom, já que a gente está falando de buraco negro supermassivo, nada mais justo do que falar da primeira captura da imagem, né, de um buraco negro, que foi de um buraco negro supermassivo, que está localizado na galáxia MS87 ou só M87. Então, foi a primeira captura de um buraco negro da história, foi feita em abril de 2019, apesar das observações já terem começado lá em 2017. A foto do buraco negro foi capturada pelo telescópio Event Horizon Telescope, que é um enorme telescópio espalhado pelo mundo todo. Então, aqui, ó, nessa imagem tem um esquema, né, várias partes do mundo, que tem uma parte do telescópio que junto formam um telescópio só, gigantesco, que conseguiu fazer a captura desse buraco negro. Aqui também tem uma simulação que eles fizeram da forma que eles achavam que iria aparecer a imagem do buraco negro e realmente ficou bem parecida. Eu coloquei aqui um destaque para a cientista da computação, Cat Bauman, que ela desenvolveu um algoritmo para que a foto do buraco negro fosse possível. Então, ela foi bem importante. Mas além da Cat, mais de 200 cientistas participaram, né, ficaram envolvidos para fazer a foto do primeiro buraco negro. A primeira foto de um buraco negro, na verdade. Mas, além disso, né, em 2022, agora em maio, a gente teve a segunda imagem de um buraco negro, que agora nada mais, nada menos foi do que o buraco negro de nossa galáxia,
a Sagitários A estrela, né? Então, é o buraco negro supermassivo que se encontra no centro da Via Láctea, e a imagem também foi produzida pelo IHT, né? E aí talvez muitos se questionem ou se questionaram, principalmente quando a primeira foto saiu, todo mundo se questionou assim, nossa, mas por que que não fizeram a foto do Sagitários A estrela, que já tá aqui na nossa galáxia? Tiveram que fazer a foto de um buraco negro que está em outra galáxia, né? Por quê? Porque, na verdade, era muito mais fácil fazer de uma outra galáxia do que da nossa galáxia. Por isso que a foto do Sagitário da Estrela demorou mais aí uns anos para sair. Porque a gente está num lugar da galáxia muito desfavorável para a observação do buraco negro, né? Para produzir essa foto. Tem muito gás, muita poeira na nossa frente, a gente não está numa posição muito favorável. Mas enfim, mesmo assim, conseguimos agora em 2022, temos a foto do Sagitário da Estrela. Bom, como eu estava falando lá com vocês, temos os quasares, que são casos particulares dos buracos negros supermassivos. O nome quasar, ele vem de fonte quase estelar de rádio, porque os quasares emitem rádio e porque geralmente os quasares são maiores que estrelas, só que muito pequenos para ser considerados galáxias. Então, por isso que quase estelar. Os quasares são objetos muito luminosos e também são considerados um dos objetos mais energéticos do universo. Eles tendem a existir no centro de galáxias jovens e ativas e podem emitir até milhares de vezes a energia emitida pela Via Láctea. Então, eles são extremamente energéticos. Como está aqui, eles são classificados como o núcleo de galáxias ativas. E aí eu dou uma menção à aula de Galáxias 2, que lá é mais aprofundada essa questão de galáxias ativas. Bom, os quasares foram descobertos na década de 50 como fontes de rádio. E o primeiro quasar identificado foi em 1962, foi o 3C273, que é o que tem aqui nessa imagem. Só que essa imagem aqui foi capturada pelo Hubble, então é uma imagem mais recente. Bom, temos também então os buracos negros de massa intermediária, que nada mais, nada menos são os buracos negros de massa entre os dois extremos, entre os supermassivos e os estelares. Infelizmente, a gente tem poucas evidências desses corpos, né, dos buracos negros de massa intermediária, mas, né, os estudos, a gente teoriza que eles se encontram principalmente em núcleos de aglomerados globulares de estrelas. E a gente tem um candidato para ser estudado, que está sendo estudado, sendo usado como objeto de estudo para os buracos negros de massa intermediária, que é o aglomerado do Ômega Centauri, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem esse aglomerado globular, e aqui estaria o buraco negro com as órbitas das estrelas mais perto a ele. Por fim, temos os buracos negros primordiais, que são os remanescentes teóricos do Big Bang. Justamente porque a gente não consegue comprovar a existência deles e porque eles teriam surgido justamente no início do universo, no Big Bang. O que acontece é que eles teriam surgido nos primeiros instantes do Big Bang devido à alta pressão e à grande densidade. Então, no momento do Big Bang, o ambiente estava muito propício à formação de buracos negros, né? Tanto a densidade, temperatura, pressão muito elevado. Essas condições fariam ser possível a formação desses buracos negros primordiais. E o interessante é que esse tipo de buraco negro poderia ter qualquer massa, né? Ele não depende de uma massa exacerbada, como é o caso dos buracos negros estelares ou até mesmo supermassivos, enfim, para, né, se tornar um buraco negro. Aqui a gente não tem essa questão. Então, surge a teoria que talvez existam mini buracos negros, né? Que seriam buracos negros bem pequenininhos e pode ser até um pouco contra-intuitivo, né? Porque quando a gente pensa em buraco negro, a gente pensa em algo gigante, né? Mas enfim, os mini buracos negros vão ser bem legais, vão ser bem importantes para quando a gente for comentar
no fim da aula sobre a radiação Hawking. Então, guarda aí que a gente já vai falar sobre ele. Bom, como eu disse, infelizmente ainda não foi detectado, porque eles teriam sido dados nos primeiros instantes do Big Bang, e apesar do James Webb ter capturado imagens bem do começo do universo, ainda a gente não chegou no começo do universo, né? E quem sabe a gente nunca chegue. Enfim, a gente não conseguiu detectar nenhum mini buraco negro, nenhum buraco negro primordial até o momento. Bom, já que a gente viu todas as formações, todos os tipos de formações de buracos negros, eu coloquei aqui essa imagem, que foi uma imagem que foi feita pela NASA, que ela é considerada a ilustração com maior precisão do que seria um buraco negro mesmo, né? Assim que ele se pareceria. E aí, principalmente quando saiu a primeira foto do buraco negro, todo mundo ficou assim um pouco decepcionado. Por que que não se parece com isso, né? E é uma coisa assim que é meio borrada, é só um círculo. O pessoal deu uma reclamada. Então, essa sequência aqui da NASA explica o porquê da foto do buraco negro ter sido daquela maneira. Então, eles conseguem explicar que tudo vai depender da perspectiva que o observador está vendo o buraco negro. Então, se você está vendo o buraco negro de um lado, você tem uma visão. Se você está vendo de cima, que é o caso que foi feita a foto, a gente tem mais ou menos isso, que é o que se parece com a foto. Então, tudo depende da perspectiva. Vou passar para vocês um videozinho, também foi feito pela NASA, justamente as diferentes perspectivas na observação de um buraco negro. Bom, gente, a gente está chegando no fim da nossa aula. Uma das últimas partes são as hipóteses acerca dos buracos negros, que geralmente é a parte que mais atrai as pessoas, é a parte que mais interessa a primeiro momento, né? Que são vários questionamentos, são várias hipóteses, eu coloquei algumas aqui. Por exemplo, o que há dentro de um buraco negro? E se cairmos dentro de um buraco negro? Buracos negros brancos existem? Buracos de minhoca? A gente pode falar de viagem no tempo, multiverso, muitas hipóteses acerca de buracos negros, que muitas vezes são exploradas pela ficção. Então, a gente tem filmes, sei lá, De Volta para o Futuro, Donnie Darko, vários filmes que exploram essas questões, essas hipóteses acerca de buracos negros, mas que não passam de hipóteses, né? Porque a gente não consegue teorizar, a gente não consegue comprovar, pelo menos até o momento. Uma coisa interessante é que, por exemplo, a ida do homem à Lua também era uma coisa que começou na ficção, né? E hoje a gente sabe que o homem foi à Lua. Então, quem sabe daqui a um futuro muito distante e essas hipóteses também não saiam da ficção e se tornem realidade, né? Não sabemos, nunca se sabe. Bom, vamos lá. Então, o que tem dentro de um buraco negro? Provavelmente toda a matéria daquele que ele foi feito de forma extremamente densa. Então, no centro haveria singularidade com densidade e curvaturas infinitas. A gente não consegue descrever a densidade na singularidade do buraco negro. O que aconteceria se a gente caísse dentro de um buraco negro? Bom, além de todos os efeitos gravitacionais que a gente já viu aqui, né, como a dilatação do tempo e do espaço, né, o redshift gravitacional e afins, a gente também sofreria uma espaguetificação, que é o que mostra aqui nesse GIF. Justamente esse fenômeno ocorre porque a diferença da força gravitacional nos pés e na cabeça acaba criando esse efeito, né? Então, o efeito gravitacional nas extremidades do nosso corpo, eles são muito mais intensos e aconteceria isso. A gente acha que provavelmente se isso acontecesse com uma pessoa, a pessoa nem sentiria nenhuma dor, que seria um processo indolor. Mas não tem como a gente saber, porque ninguém se propôs a esse feito e a gente não sabe, são só hipóteses. Bom, e os buracos brancos, né?
Novamente, né, nada prova a existência dos buracos brancos e todas as outras hipóteses, mas o buraco branco ele seria totalmente o oposto do buraco negro, né? Enquanto o buraco negro ele não deixa nada escapar, né? Ele atrai tudo, nada sai de um buraco negro, que a gente vai ver que não é muito bem assim, mas, né, só ficando aqui, nada sai de um buraco negro. No buraco branco seria o contrário, nada entra, porque aconteceria a erupção de matéria e energia. Então, nada pode entrar nele, seria totalmente o oposto do buraco negro. Além disso, acredita-se que ele pode ser passagem para outros universos. Então, a gente tem um exemplo nessa imagem. Você entra no buraco negro, passa por um buraco de minhoca, sai por um buraco branco e sai em outro universo. Então, a gente tem aí hipóteses de buraco branco, buraco de minhoca e multiverso, né? Tudo junto. Uma outra hipótese é o Big Bang poderia ter sido um buraco branco, levando em consideração, né, que o buraco branco é essa erupção de matéria e energia. O Big Bang era uma singularidade que expandiu, de certa maneira também teve essa erupção de matéria e energia. Enfim. Tem uma outra hipótese que eu não coloquei aqui, que tem uma frase de um cientista que eu não tenho certeza. Eu acho que é do Stephen Hawking, mas não tenho certeza. Que ele fala assim: você quer saber como que é um buraco negro? É só olhar ao seu redor. Então, teria uma hipótese de que a gente está dentro de um buraco negro. Enfim, são muitas hipóteses. Mas principalmente a do buraco branco a gente consegue derrubar porque ela viola a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei diz que a entropia, que é a desordem do sistema, ela sempre tende a aumentar. E nesse caso, ela tenderia a diminuir. Então, por conta dessa violação, a gente consegue descartar. Bom, a gente tem uma figura aqui que é o Ludwig Fludd, que ele estudou bastante sobre o buraco branco e também os buracos de minhoca. Foi em 1916, por meio da solução do Schwarzschild, da equação de campo de Einstein, que a gente viu lá atrás, ele conseguiu prever o buraco branco e o buraco de minhoca. E o engraçado é que ele não estava procurando isso, não era o intuito dele chegar nesses resultados. Mas ele acabou chegando num resultado que apresentava o espaço físico em dois planos idênticos com uma ligação entre os dois planos, que é justamente o buraco de minhoca, né? O que a gente tem aqui nessa imagem. É como se o espaço-tempo tivesse se dobrado, certo? Então, além disso, né, além dessa solução do Flan, a gente também teve em 1935 o Einstein e o Rosen explorando essa ideia e teorizaram o que a gente chama de ponte de Einstein-Rosen, que seria aqui um buraco negro ligado até um buraco branco por um buraco de minhoca. Essa seria a ponte de Einstein-Rosen, ou simplesmente buraco de minhoca, né? Ela vai juntar esses dois conceitos, do buraco de minhoca e do buraco branco. Também dá para discutir aqui no buraco de minhoca a questão da viagem no tempo. Então, além de a gente ter a questão do multiverso, né? A gente também teria a questão da viagem no tempo. Então, já que a gente pegou o universo e dobrou, a gente entraria numa parte do universo e sairia em outra parte. Isso implicaria numa viagem no tempo. Mas, infelizmente, os buracos de minhoca eles sofrem um grande problema teórico. Porque para o buraco, porque para o espaço-tempo se curvar esse ponto, né, ao ponto de ter um buraco de minhoca, a gente precisaria de uma massa que os cientistas chamam de massa exótica, que teria uma energia negativa e densidade maior do que de uma estrela de nêutrons, que a estrela de nêutrons a gente já sabe que é um objeto compacto e tem uma densidade absurda. Então a gente teria que ter uma massa negativa com a densidade maior do que de uma estrela de nêutrons, que é um tipo de massa que a gente não conseguiu detectar até o momento. Então, essas seriam as características que teríamos que ter para que essa curvatura do espaço-tempo fosse possível. A gente não conseguiu detectar até o momento, então a gente consegue descartar também essa ideia de buraco de minhoca. Bom, vou passar aqui para vocês uma partezinha do episódio 9 do Cosmos, do Carl Sagan, que ele comenta também um pouco sobre essa questão do buraco de minhoca. Enfim. Aqui temos uma superfície plana bidimensional com
linhas de grade, mais ou menos como uma folha de papel quadriculado. Suponham que peguemos uma massa pequena e a larguemos na superfície, vendo como a superfície distorce ou enruga na terceira dimensão física. A gravidade pode ser entendida como uma curvatura do espaço. Se a nossa bola em movimento aproxima-se de uma distorção estacionária, ela rola à sua volta como um planeta orbitando o Sol. Nesta interpretação, devida a Einstein, a gravidade é apenas um enrugamento no tecido do espaço que objetos em movimento encontram. O espaço é dobrado pela massa para uma dimensão física adicional. Quanto maior a massa local, maior é a gravidade local e também mais intensa a distorção ou enrugamento ou dobra do espaço. Então, por esta analogia, um buraco negro é um tipo de buraco sem fundo. E se caíssemos nele? Bem, presumindo que pudéssemos sobreviver às marés gravitacionais e ao intenso fluxo de radiação, é pouquíssimo provável que, mergulhando em um buraco negro, possamos emergir em outra parte do espaço-tempo, em algum outro lugar no espaço, em algum outro lugar no tempo. Nesta visão, o espaço é preenchido com uma rede de buracos de minhoca, uma coisa como os buracos do bicho da maçã, embora de modo algum este ponto seja demonstrado. É meramente uma sugestão emocionante. Se for verdade, então talvez existam túneis de gravidade, um tipo de metrô interestelar ou intergaláctico que nos permitiria ir daqui até ali em muito menos tempo do que o normal, um tipo de sistema de transporte cósmico rápido. Nós não podemos gerar buracos negros. A nossa tecnologia é frágil demais para mover quantidades tão imensas de matéria. Mas talvez um dia seja possível viajar centenas de milhares de anos-luz até um buraco negro como o signo X1. Nós mergulharíamos para emergir em algum local e tempo inimaginavelmente exóticos, com a nossa noção de bom senso da realidade seriamente desafiada. Talvez o cosmos esteja infestado de buracos de minhocas, cada um deles sendo um túnel para algum lugar. Talvez outras civilizações com tecnologias vastamente mais avançadas estejam viajando hoje pelo expresso da gravidade. Bom, por fim, mas não menos importante, vamos fechar nossa aula então com a radiação Hawking, nosso queridíssimo Stephen Hawking. Muito importante aí quando a gente fala de buracos negros. Bom, lembra quando eu estava falando dos buracos brancos? E eu estava falando assim, ai, o buraco branco é exatamente o oposto do negro, porque dentro, enquanto no negro nada sai dele, no branco nada entra, certo? Só que aqui a gente vai ver que não é bem assim. Na verdade, o buraco negro não é tão indestrutível quanto a gente pensava. As coisas podem sair dele. Inclusive, o Stephen Hawking sempre defendeu essa teoria de que nada sai de um buraco negro, só que em 1974 ele formula a radiação Hawking, que vai dizer ao contrário. Então, beleza. O que vai ser essa radiação Hawking, né? Os buracos negros vão emitir uma certa radiação térmica, que seria essa radiação Hawking, e assim seriam capazes de evaporar. Essa radiação térmica ela é emitida por um mecanismo quântico que envolve partículas e antipartículas, que são partículas virtuais. Então, a gente vê nesse esqueminha aqui, a gente tem vários pares de partículas e antipartículas e elas estão a todo momento se criando e aniquilando. O que acontece é que nesses pares de antipartículas e de partículas e antipartículas, uma partícula pode ser atraída para o buraco negro e a outra escapar. É esse fenômeno quântico que é responsável pela emissão da radiação Hawking, certo? É um pouquinho complexo, porque a gente entra um pouquinho em questões quânticas mesmo, mas resumidamente é isso. E a gente também consegue ter, por meio de algumas leis da termodinâmica, algumas relações da temperatura, da massa e da radiação dos buracos negros. Então, a gente vai conseguir observar de que a temperatura e a massa são inversamente proporcionais. Então, quanto menor for o buraco negro, maior vai ser
a sua temperatura, e também a temperatura e a radiação são diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a radiação. E aí que a gente entra com os mini buracos negros que eu estava falando lá, nos buracos negros primordiais. Por quê? Se a gente tem um buraco negro extremamente pequeno, isso implica também numa temperatura muito alta. E uma temperatura muito alta implica numa radiação muito alta. Então acontece que esses mini buracos negros emitiriam muito mais radiação com uma maior frequência e seriam capazes de evaporar então muito mais rápido. E é por isso que os mini buracos negros são o principal objeto de estudo para a radiação Hawking. Porque para vocês terem noção, se a gente tivesse um buraco negro do tamanho do Sol, que a gente sabe que ele não é tão grande, né? Em vista em outras estrelas, ele é pequeno. Mas para um buraco negro do tamanho do Sol evaporar por completo, ele levaria 13,8 bilhões de anos, que é a idade do nosso universo, né? Então, até o momento a gente não conseguiu detectar a radiação Hawking, a gente já fez algumas simulações, é uma área que está sendo estudada ainda, mas se a gente conseguisse detectar um mini buraco negro, talvez a gente conseguisse observar um buraco negro evaporando, que seria algo totalmente inédito. Mas enfim, a radiação Hawking também enfrenta alguns problemas, que é o paradoxo da perda de informação. Então, se o buraco negro vai emitir radiação e evaporar, para onde que vai toda a informação que foi atraída, né, durante a sua vida, que foi capturada durante a sua vida? Então, eu tenho, por exemplo, uma bolinha vermelha que atinge um buraco negro e vai para a singularidade. O buraco negro vai vivendo, vai emitindo radiação até que ele evapora. E para onde que foi a informação dessa bolinha vermelha, sabe? Ela estava ali, sumiu. Então, fica meio abstrato, né? A gente tem essa perda de informação. A gente tem vários contra-argumentos, várias outras teorias que conseguem, pelo menos tentam resolver esse paradoxo, mas até então ainda é algo bem nebuloso que requer muito estudo para a gente conseguir comprovar, né? O Hawking estava estudando isso até o fim da vida dele, mas enfim, infelizmente a gente perdeu um gênio, né? Enfim, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido produtivo para vocês. Essas aqui são as principais referências, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou colocar aqui na tela agora o QR Code da lista de presença e também das questões da aula, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.